Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural e neste vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes vamos para o anúncio do produto patrocinador desse canal. Lobisomem Casos Reais mostra a aparição desse monstro nos 23 estados da Federação, nos 23 estados do Brasil. Este é um curso de criptozoologia que dá direito a um certificado de conclusão. Curso de criptozoologia lobisomem, casos reais. Pois muito bem, voltando ao tema do vídeo de hoje, que é uma história de lobisomem, que eu vou intitular de Lobisomem, o monstro faminto. Por que monstro faminto? Veja bem, essa história me foi contada por um parente meu, por parte de pai, quando eu fiz uma viagem ao Piauí, certo? E lá, quando a gente estava na varanda da casa desse meu parente, depois do jantar, eles contaram essa história. Certo? Esse parente contou essa história e os outros confirmaram. Pois muito bem, a história, para resumir, aconteceu dessa maneira aqui. Era um casal que vivia isolado numa casa de taipa, perdido no meio da mata, no interior do Piauí, ali do estado do Piauí. Pois muito bem, eles criavam vários cachorros, vários. E de um certo tempo, a residência deles passou a ser perseguida, assombrada por um lobisomem. Eles não entendiam o que é que a criatura queria, por que é que ela insistia tanto em rondar a casa deles. Veja bem, o lobisomem, ele só não invadiu a casa das primeiras tentativas porque os cães do casal não deixavam. Sempre encontravam um jeito de afugentar o monstro, porque eram vários, eram 5 cães. Certa vez o casal fez uma viagem para as proximidades e soltou os cães. Os cães ficaram na mata enquanto eles iam fazer essa viagem. Quando eles voltassem da viagem, os cães retornariam para aquele local, para a residência deles, para serem cuidados pelos donos. Então assim eles fizeram. Nesse meio tempo, o lobisomem, em uma madrugada, ele invade a casa, ele derruba a porta da frente, ele sobe na cama do casal e urina. Eu já falei aqui em outros vídeos aqui do canal, o meu canal Sobrenatural, que o lobisomem, quando ele urina, ele está marcando o território. E no caso dessa história que eu estou contando para vocês, ele, além de marcar o território, ele estava dizendo que estava interessado na mulher, certo? Naquela mulher que fazia parte daquele casal. Pois muito bem, então depois que eles voltaram, o marido, o dono da casa, consertou a porta, os cachorros voltaram, enfim, voltou à vida normal. Quer dizer, em parte, porque uma certa madrugada, veja bem, o local ele era fechado, ele era delimitado por uma cerca de arame. Logo após dessa cerca de arame, no lado esquerdo da casa, ficava uma abertura, uma espécie de vala, alguma coisa assim, que passava uma certa água. Eles não souberam me dizer direito o que era essa água que passava, essa vala. Pois muito bem. E da vala em direção à casa é que ficavam os cães protegendo o local. Pois muito bem, o lobisomem, nessa madrugada, ele salta a cerca de arame farpado, ele salta a cerca e salta a vala. Quando ele salta a vala, que ele vai realmente
para o terreno do lado da casa, os cães avançam contra ele. Então o casal, pela primeira vez, vê o lobisomem. Pela primeira vez, pela fresta, pelas aberturas da porta da janela de madeira. Da janela de madeira. E também da porta, que tinha pequenas aberturas, porque era a porta do interior aqui do Nordeste, abre em cima e embaixo, certo? Tem uma divisão. Então, tanto pela porta como pela janela, eles viam a criatura, porque o lobisomem cercava a casa tentando invadir e os cães ao redor dele impedindo dele fazer isso. Então, quando eles voltaram para a parte lateral da casa, por uma pequena abertura da janela, o casal pôde ver, certo, que naquela hora que o lobisomem estava lutando contra os cães, eles puderam ver. Porque nessa ocasião foi onde ele se mostrou mais próximo da residência. Ele tinha assim como se fosse um corpo. Ele era peludo, óbvio, como a maioria dos lobisomens, mas ele parecia com um sapo. Ele tinha um tronco muito forte e as pernas muito pequenas. As pernas eram pequenas e o tronco muito forte, muito musculoso, e os braços muito longos e musculosos. Ele parecia realmente um sapo, peludo, gigantesco. O lobisomem era tão grande que eles disseram que era quase do tamanho de um urso. Ele era gigantesco. Nessa luta do lobisomem com os cães, certo? Um dos cães, que era o menor do grupo, né? Dos cães que estavam ali latindo ao redor da criatura, foi o menor, se tornou muito afoito e avançou demais em direção ao lobisomem. E segundo o casal, o lobisomem tinha uma boca enorme. A boca do lobisomem era enorme, a cabeça dele era gigantesca e a boca também. Quando esse cachorro avançou na direção do lobisomem, ele abocanhou o cachorro pela cabeça. Ele abocanhou o cachorro pela cabeça e segurou. O cachorro ficou tentando escapar. Os outros ficaram latindo e o casal vendo tudo de dentro de casa, assombrados, aterrorizados. E aconteceu uma coisa terrível, assustadora. O lobisomem, ele foi abocanhando o cachorro. Ele não partiu o cachorro com os dentes, não. Ele foi da cabeça abocanhando o corpo do cachorro e engolindo o cachorro inteiro aos poucos. O casal disse que podia ver, já no final daquele processo, o rabo do cachorro saindo pela boca do lobisomem. Foi quando ele engoliu o rabo e ficou parado. Depois que ele engoliu o cachorro, ele ficou parado. E os outros cachorros ao redor latindo. Então, o homem, o dono da casa, que já estava cansado daquela situação, ele estava preparado naquela noite e ele pegou uma arma de fogo, era uma espécie de espingarda. Então ele abre a janela revoltado porque ele viu o que foi que aconteceu com um dos cães dele. Ele abre a janela e atira para cima. Ele não atirou em direção ao lobisomem porque temeu atingir um dos cães. Então ele atira para cima. Nessa ocasião, o lobisomem dá as costas. Ele se vira de costas para o casal na janela e para os cães. Ele salta a vala, muito parecido com o salto de um sapo. Muito parecido. Ele salta a vala e em seguida ele salta a cerca de arame farpado e corre em direção à mata e desaparece. E essa é toda a história. O monstro engoliu o cachorro inteiro. Ele era um dos menores cachorros, realmente. Não era um dos maiores. Mas o fato impressionante é que ele não mastigou. Ele literalmente engoliu o cachorro inteiro, sem mastigar. Ele saiu abocanhando. Ele abocanhou primeiro a cabeça e foi abocanhando aos poucos, até engolir completamente o cachorro, sem mastigar. Ele engoliu o cachorro inteiro, literalmente. Realmente uma história assustadora, ok? E eu espero que tenham gostado. Gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.